Olá, bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV, desta vez com José Pedro Pinto, CEO da CETELN, uma empresa do grupo BNP Paribas, falarmos um pouco sobre crédito ao consumo. A CETELN fez um estudo segundo o qual cerca de 13% dos portugueses afirma terem aumentado o poder de compra. Começo exatamente por aí. Ficou admirado com o facto de 13, ainda assim 13% dos portugueses afirmarem que neste tempo de pandemia o poder de compra aumentou. Sim, foi um pouco curioso, de facto, termos observado esta percentagem de 13% dos portugueses que afirmam que tiveram um aumento do poder de compra durante um ano tão difícil como o ano 2020. No entanto, eu penso que é importante colocar estes resultados um pouco em perspectiva e se compararmos, por exemplo, com as respostas que os portugueses que foram inquiridos no estudo do Observador CTLM no ano anterior, verificamos que há uma quebra bastante significativa de 13 pontos percentuais na percentagem ou no grupo de portugueses que afirma que teve um crescimento no poder de compra. Portanto, globalmente, eu penso que podemos concluir com alguma confiança de que o poder de compra sofre uma quebra no ano 2020. Nesse quadro de que fala, suponho que é de prever que mais portugueses venham a perder poder de compra nos próximos tempos, apesar de alguns setores indicarem que a crise está praticamente no fim. Sim, à medida que a própria crise sanitária foi evoluindo e foi, de certa forma, crescendo, isso veio impactar naturalmente o poder de compra dos portugueses. Mas também, para além desta realidade, eu diria que também há uma componente um pouco emocional também nas próprias respostas dos portugueses e dos europeus que foram inquiridos, em que se nota bem o pessimismo que decorre naturalmente da necessidade de ajustar os seus comportamentos de consumo, do próprio incremento do desemprego, portanto, de ter algum drama social, da perda de próximos e dos familiares. Portanto, tudo isto contribuiu, de facto, para respostas que vão no sentido de uma quebra importante do poder de compra dos portugueses, mas também dos restantes 14 países que foram alvo de inquérito. Sim, mas a componente emocional não explica tudo, não é verdade? Há também questões de inflação e principalmente as questões da deterioração do emprego. Sim, a componente emocional certamente não explica tudo. Já agora, isto apesar de, eu penso que é importante mencionar este facto, os inquéritos e o estudo foi realizado no final do ano anterior, portanto estávamos em plena segunda vaga. Penso que isto também, de certa forma, tem que ser tido em conta na própria interpretação dos resultados. De qualquer forma, para além desta componente emocional, há de facto um conjunto de elementos objetivos que contribuem naturalmente para os resultados. Eu penso que a inflação não é o elemento mais, digamos, mais decisivo. Portanto, Portugal, tem tido um nível de inflação bastante reduzido, mais reduzido que a média da União Europeia, como sabe, e, portanto, penso que, apesar de um ou outro bem do cabaz de compra poder sofrer aqui alterações e variações nos últimos meses, eu penso que globalmente não será tanta a inflação. Terá certamente mais a ver com a evolução dos rendimentos e também com o próprio desemprego, que aumentou de forma bastante forte em 2020. Tudo isto muito associado à própria estrutura da economia portuguesa, também um pouco assente nos serviços, assente no turismo, setores que foram amplamente afetados por esta crise pandémica. É possível encontrar um padrão entre os 15 países que foram alvo deste estudo da CETELN? Eu penso que as consequências da crise pandémica são bastante transversais nos 15 países
que foram alvo de estudo. Aqui é interessante algumas questões que nós colocamos. Por exemplo, quando perguntamos qual o nível de confiança dos portugueses, especificamente, face à situação de Portugal, numa escala de 0 a 10, o nível de confiança ficou-se pelos 4,8. O que é muitíssimo próximo da média dos restantes, ou da média dos 15 países estudados, que foi de 4,7. Portanto, de facto, bastante alinhado e ambos em quebra de 0,7 face ao estudo precedente. Portanto, não podemos, há uma certa, eu diria, a forma como a crise afetou os países não é obviamente feita de igual forma. No entanto, o pessimismo, uma certa prudência em relação à situação económica e social, essa é absolutamente transversal nos 15 países estudados. O mercado de crédito, onde a Cetelem se posiciona, com certeza foi afetado pela crise pandémica, não é verdade? Sim, a evolução da atividade do Cetelem e do próprio mercado financeiro de crédito em Portugal tem de certa forma sido bastante afetado com a evolução da crise sanitária. Portanto, nós sentimos que os portugueses têm uma capacidade forte de ajustar o seu padrão de consumo, os seus hábitos do dia a dia, em função das próprias dificuldades que sentem e da forma como percepcionam a evolução económica e social. E, portanto, a questão da confiança rapidamente se traduz num aumento ou redução, em função da forma como evolui, do consumo e, portanto, naturalmente depois que se reflete na nossa atividade do crédito. De qualquer modo, o consumo reduziu-se nesta fase. Sim, naturalmente que o consumo foi a componente do produto interno que foi alvo de uma, digamos que de uma redução mais evidente, mais forte nos últimos meses e, portanto, é também essa evolução do consumo depois que vai influenciar os níveis de crédito e de recurso ao crédito dos portugueses e dos europeus em geral. Penso que agora, com este crescimento, naturalmente nos vamos aproximando gradualmente dos níveis um pouco mais normais que conhecíamos no período, ou nos anos anteriores, no período anterior a esta crise. O consumo está a recuperar? Sim, a atividade, eu diria que está agora a recuperar gradualmente. De qualquer forma, a evolução da atividade não é exatamente a mesma nos vários mercados onde atuamos. Por exemplo, no mercado automóvel é um mercado que foi talvez aquele que sofreu uma maior quebra no último ano e meio, com uma forte redução da compra de novas viaturas e, consequentemente, do crédito para a compra de viaturas. Outras áreas resistiram um pouco melhor, por exemplo, obras em casa. Nós verificámos que muitos portugueses aproveitaram esta fase para melhorar as suas casas, prepará-las e adaptá-las, por exemplo, para o trabalho remoto, a partir de casa. Verificámos também que houve aqui um incremento da compra de material e de bens mais ligados à eletrónica, como computadores, exatamente para melhorar a experiência, penso eu, das compras online. Os próprios estudantes que tiveram várias aulas a partir de casa, portanto, precisavam talvez também de um reforço no equipamento ao nível dos computadores e, portanto, a retoma tem sido gradual, ainda que não absolutamente homogénea nos vários mercados.
Os portugueses aprenderam alguma coisa com esta crise? Ou seja, a pergunta é, continuamos a endividar-nos para pagar férias? Relativamente à procura de financiamento para férias e para viagens, há uma componente aqui de percepção, porque na realidade esta, esta, este produto é uma componente muitíssimo reduzida da nossa atividade. Portanto, isto nomeadamente quando se compararmos com a procura para financiamento de outros projetos como eletrodomésticos, computadores, obras em casa ou evidentemente o financiamento de viaturas. Portanto, no que diz respeito à procura de crédito para férias, é um elemento muito reduzido da atividade do CTLM. De qualquer forma, tal como nos outros países que foram alvo de estudo, este elemento de despesas para lazer, despesas para viagens, foi aquele que sem dúvida teve e onde observámos uma maior quebra durante o último ano. Relativamente a outros, há uma maior estabilidade, mas especificamente para férias e para viagens há aqui uma redução muitíssimo forte que foi observada na nossa atividade. Isto falando em termos relativos, naturalmente, porque do ponto de vista em números absolutos, como esta fatia é muito reduzida, depois em valores absolutos também não se nota assim uma redução tão grande, mas do ponto de vista do peso relativo, sem dúvida que foi uma das áreas que sofreu uma maior quebra recentemente. A sinistralidade do crédito, os incobráveis, têm aumentado? Não, nós temos observado uma estabilidade no que diz respeito ao nível de imparidades, o nível de incobrados na nossa atividade, e eu penso que isso tem a ver com diversos fatores. A primeira, como já disse anteriormente, os portugueses e os europeus em geral procuraram de forma muito forte e reativa adaptar os seus níveis de consumo, portanto reduziram as suas despesas mensais portanto, incrementaram o nível de poupança, por um lado. Por outro lado, há os apoios que foram sendo dados por parte dos vários governos europeus para apoiar as famílias neste contexto de incremento de desemprego, também foi importante para esse aspecto. E depois penso que o setor financeiro, ele próprio, também se ajustou e, portanto, teve que adaptar um pouco a sua política de concessão de crédito para que estivesse mais, digamos que, adaptada, de certa forma, ao contexto que vivemos, ao contexto social, ao contexto económico que vivemos e, portanto, por estes três fatores, penso que são estes três fatores que explicam uma certa estabilidade dos níveis de imparidade em Portugal e o que nós vemos na nossa própria atividade. Finalmente, gostava de saber qual é a sua opinião em relação ao fim das moratórias. É um tema que tem sido bastante polémico e, portanto, a sua opinião com certeza é importante. O regresso ao pagamento dos créditos e dos financiamentos tem vindo a ser feito de forma gradual. Portanto, as moratórias tiveram um papel muito importante para absorver uma parte da crise que vivemos, tiveram um papel muitíssimo decisivo, mas gradualmente as várias moratórias que foram criadas têm vindo agora a ser, como disse, extintas ao longo destes últimos meses e, portanto, é importante continuar a acompanhar este regresso ao pagamento normal dos planos de amortização dos créditos e também, para além das moratórias, é importante também referir que há sempre soluções, havia no passado e foi reforçado também neste período, soluções individuais que serão
digamos que, trabalhadas em conjunto com os clientes cuja situação financeira está mais fragilizada atualmente ou que poderá vir a ficar mais fragilizada. Portanto, as moratórias tiveram um papel muito importante. Iniciaremos agora o processo, continuaremos a iniciar o processo de pagamento normal do serviço dos créditos. E é preciso continuar a acompanhar de forma muito próxima a situação individual de cada um dos nossos clientes, nomeadamente aqueles que têm uma situação mais difícil. Dada a instabilidade, aconselho que continuemos a manter a prudência e um seguimento muito próximo da situação. Muito bem, obrigado. Agradeço muito a disponibilidade e as informações que aqui nos trouxe José Pedro Pinto. Fiquem atentos a novas Fast Talks da JETV. Até lá, obrigado.